Olá, bom dia vocês que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Uma semana aí muito boa, feriado da padroeira, Dia das Crianças, e eu no alto dos meus 30 anos ganhei presentinho de Dia das Crianças também. A criança eterna de Dona Tânia Bom Tempo, então ela nunca esquece. E claro, hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, não poderia me furtar aqui de dar o devido parabéns a todos os professores, professoras, todos aqueles que em algum momento já foram professores e os que ainda serão, claro, evidentemente. Parabéns para o meu amigo e colega aqui de podcast, o Guilherme de Almeida Soares. Ele que é professor, já fez parte aí do magistério paulista, brigou bastante com a Bebel e companhia aqui no Sindicato dos Professores, a famosa APOESP, e também acho que posso me considerar um professor, mesmo que não do ponto de vista profissional, mas sempre que eu posso eu costumo fazer aí as honras. Já fui professor é, voluntário, já fui professor de colegas, de tentar ajudar nas situações de provas, grupos de estudos, coisas que a gente fazia aí para poder melhorar a nota, para poder incentivar as pessoas, entre outras tantas atividades. Mas claro, aos professores de fato, assim, digamos, meus parabéns e todo o nosso carinho. E claro que é uma pena que num país que celebra aí o Dia dos Professores haja tanto descaso com a educação de uma forma geral, como a gente bem vê. E claro, estamos aqui para, entre outras coisas, estar debatendo esses assuntos, e toda semana você acompanha aqui no podcast a gente falando sobre a problemática da educação no Brasil, trazendo várias personalidades, vários nomes, desde políticos envolvidos na área até professores desconhecidos, ou pelo menos desconhecidos do grande público, mas que estão diariamente, rotineiramente, cotidianamente trabalhando essa questão, lutando por essa questão e, claro, sentindo na pele todos os problemas, a situação árdua que é ser professor no Brasil, não negando os problemas de tantas outras profissões, mas justamente essa que merecia um, digamos, carinho, um respeito em especial, a gente acaba vendo toda essa questão. Vide, por exemplo, durante a pandemia. Claro que agora a gente já está numa situação diferente, a gente já está numa situação mais equilibrada, embora todo cuidado deva ser tomado ainda, com ou sem a vacinação, sabemos que é preciso não vacilar, o organismo está aí se adaptando, criando as suas defesas contra o vírus e, claro, tantas outras doenças aí que precisamos estar atentos. Então, continuem usando máscara e, claro, se possível, evitando aglomerações, situações que possam causar a transmissão e, evidentemente, o adoecimento. Mas não deixem de também viver as suas vidas, fazer uma caminhada, tomar um sol,
passear, encontrar uma pessoa que você goste, né? Vamos também procurar ser ponderados. E claro, agora voltando às aulas, acho que nessa situação de equilíbrio e respeito que se está tentando manter, já estamos vendo muito menos casos, graças a Deus. Acho que agora realmente já é o momento de cada um a sua maneira, entendendo como a coisa está melhor aí no seu estado e em especial na sua cidade, fazer então o devido retorno. Aqui na notícia já na página, 9 estados liberam retorno das aulas presenciais para todos os alunos. No caso do governo de São Paulo, né, que tem o maior número aí de escolas, professores e tudo mais, a partir de 18 de outubro, portanto, na semana que vem, as atividades serão 100% presenciais e obrigatórias. Já não teremos então as chamadas atividades online, as atividades virtuais. Aqui no estado de São Paulo, claro que falamos para todo o Brasil, mas em especial o estado de São Paulo, onde estamos localizados, temos aí essas atividades. E eu particularmente, e acredito que também seja a posição do Guilherme, esperávamos que a situação tanto da vacinação quanto da mortalidade estivesse mais reduzida para o devido retorno às aulas, o devido retorno às atividades escolares, mas em não sendo assim, pelo menos gostaríamos, pelo menos poderiam ter escolhido, poderiam ter esperado até o final do ano, tocado o barco como já está sendo feito. Afinal de contas, já estamos em outubro, na metade de outubro de 2021, então a gente poderia continuar tocando as atividades como elas vêm ocorrendo e para o início do ano letivo de 2022, aí sim começaríamos as atividades com 100% de aulas presenciais, as atividades de fato 100% presenciais. Eu, pelo menos, entendo que pelo andar da carruagem, conforme as coisas estão indo, por mais que tudo esteja, entre aspas, se normalizando, voltando aí mais ou menos à rotina que já estávamos adaptados, a gente tem que lembrar que todo cuidado ainda é necessário, ainda mais em escolas que a gente sabe mais ou menos aí como a banda toca. Então, eu particularmente entendo que poderia começar as aulas e claro, mesmo assim com toda a proteção necessária, mas entendo que as aulas poderiam começar com essa política de atividades 100% presenciais a partir do ano que vem, que já é logo ali, né? Já estamos falando aí de coisa de menos de 3 meses, fora que tem as férias de dezembro. Claro que cada escola vai ter a sua política, vai ter a sua logística. E então na prática, a gente vai ter aí 1 mês e meio de aulas presenciais para depois retomar, para depois termos as férias de verão e retomar as atividades normalmente a partir do ano que vem. Então, por que não esperar e retomar as atividades, afinal de contas, no ano que vem, de fato? Aí sim, com 100% das atividades e toda a proteção necessária, todo equipamento de segurança necessária e quem sabe até aproveitar as férias de verão para poder equipar melhor as escolas, principalmente as escolas públicas, escolas que a gente viu uma situação de calamidade,
para justamente impedir qualquer possibilidade de continuar transmitindo esse maldito vírus. E para além da questão do vírus, mexer com outras questões importantes para as escolas, com recursos, todo esse investimento necessário em educação, que afinal de contas é algo tão importante aí para o país. Tá aí então um ponto que a gente queria destacar, evidentemente. Então, é uma ideia, mas eu sei que não é exatamente o que vai acontecer. Vide a notícia aqui que nós estamos dando, mas que no final das contas seja então uma medida acertada, né? Esperamos que não acarrete mais problemas como já acarretou para tantos professores, familiares de professores, professoras e alunos e suas respectivas famílias também. Um outro ponto que eu queria tratar também nesse nosso Notícias Comentadas de hoje, e aliás sugiro que vocês acompanhem o chamado especial Clima, preparado pela equipe do G1, aqui do site de notícias da Globo, da nossa Renata Lopretti, ela que com maestria comanda o assunto, uma série de podcasts, e aqui nessa semana vocês encontram com facilidade no próprio portal do G1 a série de podcasts falando sobre a questão climática. Eu sei que para alguns parece chato, parece chover no molhado, parece que não te afeta diretamente no seu dia a dia, mas eu vou me dedicar, claro que para além da pandemia, a estar trazendo, além das questões sindicais, operárias, da vida do trabalhador, da trabalhadora de uma forma geral, mas também um viés ambientalista, ecossocialista, como a gente poderia dizer. Não sou ambientalista, não moro no meio da natureza, mas gosto, respeito muito e procuro entender toda a problemática que está por trás. Modéstia à parte, eu acho que posso dizer que comparado à maioria das pessoas que eu conheço, não que eu seja aí um grande exemplo de ecologia, mas posso dizer que dentro do possível acho que estou pelo menos tentando estar mais à frente no bom sentido do termo. É, Pessoalmente falando, não gosto e abomino o uso de ar-condicionado, nem tenho em casa para começo de conversa. Evitamos aí o acendimento desnecessário de luzes, iluminação de um modo geral. A Tomo banho frio sempre que possível, mas tudo isso eu estou dizendo, eu não estou nem falando para vocês fazerem, não é para seguir aí as orientações do presidente só porque ele falou. Isso são coisas minhas, coisas que eu já fazia muito antes do próprio Bolsonaro falar qualquer coisa, mas o ponto não é nem esse, o ponto é justamente a gente questionar as nossas práticas, as práticas cotidianas e, claro, como o capitalismo, como a infraestrutura capitalista, o modelo de produção atual acaba acarretando e sendo realmente o grande responsável por essas mudanças climáticas, por esse panorama prejudicial que a gente vive hoje em dia. Então, claro que as pessoas precisam ter a consciência, fazer a parte delas, mas não dá para a gente pensar que uma família ali, outra colar e por aí vai, seja mais ou menos prejudicial do que toda a logística latifundiária, a logística industrial das grandes fábricas e principalmente aqueles que buscam visar o lucro e não uma melhor
qualidade de vida, a gente já sabe aí como a questão acaba ficando deveras perigosa. E outro ponto também interessante aí para a gente abordar, como eu falei, a questão de chover no molhado, ou da pessoa não achar que aquilo interfere tanto na vida dela, você realmente não vai sentir até que realmente comece a interferir, até que comece a vir as doenças respiratórias, problemas nos alimentos, mudança do pH, mudança no oxigênio, na atmosfera, coisas que a princípio são pequenas, mas que poderão acarretar situações muito mais controversas, muito mais problemáticas no futuro. Não precisa acreditar em mim, acreditem em diversos cientistas e outros que, principalmente a partir de 2022, buscaremos trazer aqui ao programa para tratar essa questão que ela é séria. As pessoas acabam no seu dia a dia não parando muito para pensar nisso, mas é uma questão realmente drástica. E o planeta, quer dizer, o planeta fica. O que não fica seremos nós se a coisa mudar muito drasticamente daqui a alguns anos, décadas, séculos. Se a coisa for na medida que a gente está observando, sem nenhuma melhora, sem nenhuma regularização, isso eu estou falando até do ponto de vista matemático, claro que não é exatamente assim, mas se a gente for analisar do ponto de vista meramente matemático, em questão de um século, muitos cientistas calculam que o planeta vai estar insuportável, pelo menos para a espécie humana, de estar se vivendo. Claro, haverão lugares onde não haverão grandes problemas, onde as pessoas vão conseguir se adaptar, mas muitas outras regiões estarão aí dentro de um século um tanto quanto complicadas. Então são muitos assuntos, muitos temas que a gente precisa procurar dar essa devida seriedade. Então eu sei que muitas vezes eu pareço chato e repetitivo quando trago as questões falando sobre clima aqui no nosso Notícias Comentadas, mas como eu mesmo falei, essa semana aí teve esse encaixe, teve essa agrupação, esse agrupamento aí de materiais produzidos pela Renata Lopretti, falando sobre a questão do meio ambiente, como a gente precisa nós precisamos estar preocupados com tudo isso que nos roda, com tudo isso que nos permeia. Porque um exemplo muito banal, muito clássico, é o mero aumento da temperatura no planeta. Vocês podem até achar que para vocês 2, 3 graus a mais não vai fazer grande diferença, mas isso vai colocar vários biomas, principalmente biomas marinhos, em risco, e eles morrendo é uma grande, para não dizer a maior quantidade de oxigênio produzido na Terra e liberado, ou melhor, nos oceanos e liberado na nossa atmosfera, vai para o saco, meu amigo. E devo lembrá-los que o oxigênio é o gás da vida, né? Um dos, pelo menos. Mas questões aí que trataremos com mais habilidade, mais competência nas próximas conversas, porque afinal de contas é o assunto do momento. A pandemia causou e vai continuar causando muito debate, muitas questões que a gente precisa estar devidamente ciente e atento, mas como muitos bem colocaram, passado
o problema da pandemia, nós temos questões climáticas, questões relativas ao meio ambiente, entre outros assuntos que vão ser a grande dor de cabeça desse nosso século XXI. Me desculpem se foi um pouco alarmista, mas acho que antes cedo do que tarde, né? Aqui não é nem antes tarde do que nunca, é antes cedo do que tarde. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e tchau!